Tá, galera, bom dia. Vamos lá, sexto ano. Hoje a gente vai trabalhar uns exercícios aqui que é pra gente dar uma adiantada aí, tá bom? Gostaria que vocês acompanhassem aí esses exercícios que a gente está vendo. Tá começando pela página 11, tá? Vamos lá. Primeira página a ser vista é a página 11, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Escreva o que é a atmosfera, tá? Então, página 11, aqui, primeira questão, atmosfera. A resposta, né, seria, atmosfera é a camada do planeta Terra, formada pelo conjunto de gases, tá? Então é isso. É só dizer isso aí que tá tranquilo. A atmosfera terrestre é a camada do planeta Terra formada pelo conjunto de gases, tá? Na segunda questão, você tem agora: enumere os gases componentes da atmosfera do mais abundante para o menos abundante, quer dizer, do que tem com maior quantidade para o que tem menor quantidade. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 parênteses aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí você vai enumerar de acordo com a quantidade de 1 a 9, logicamente, tá bom? Aí você tem aí, o primeiro é o gás neônio. Neônio é o que tem na quantidade número 5, tá? Então o primeiro aqui é o número 5, correspondente ao gás neônio. Depois você tem o gás argônio, que é o número 3. Em terceira colocação entre os gases da atmosfera, o argônio. Depois você tem o gás hélio. O hélio é o número 6, meia dúzia para o hélio. Depois você tem o dióxido de carbono, é o número 4, dióxido de carbono. Depois você tem o nitrogênio. O nitrogênio é o número 1, quer dizer, o gás que tem em maior quantidade na atmosfera é o gás nitrogênio. Depois você tem o criptônio, que é o número 8. Depois você tem o ozônio, o gás ozônio, que é o número 9. E depois você tem o oxigênio, que é o que nós respiramos, que é o gás correspondente ao número 2. Uma questão aí, né? Você observa que o gás que nós respiramos, que é vital para nós seres humanos na atmosfera, é o gás número 2, o oxigênio. E em maior quantidade é o gás nitrogênio, né? Então tem mais nitrogênio do que oxigênio na atmosfera nessa questão aí, tranquilo? Terceira questão. Podemos afirmar que a composição da atmosfera é exatamente igual para qualquer ponto da Terra. Por quê? Sim ou não? Logicamente que a terceira questão é não, né? Não, vírgula. Os gases da atmosfera, são distribuídos de forma desigual, né? Desigual, considerando, nesse caso, principalmente o fator, no caso aqui o fator altitude, tá? O fator altura. Isso significa o seguinte: quanto mais alto você estiver com relação ao nível zero, que é o nível do mar, você vai estar numa altitude maior e a composição da atmosférica vai se diferenciando nisso aí. Por exemplo, um desses componentes que muda muito e que é muito importante para nós é a questão do oxigênio.
quanto maior for a altitude, menor será a quantidade de oxigênio, o que isso dificulta a respiração das pessoas. Por exemplo, pessoas que moram no Equador, no Peru, na Bolívia, eles lá em si não têm muita dificuldade porque já são adaptados, mas nós, se for no caso brasileiros, para um desses países, nós já iremos sentir mais essa diferença, né? Porque nós somos acostumados aqui a uma altitude menor. Então, por exemplo, La Paz, na Bolívia, a dificuldade de um brasileiro respirar lá é bem maior porque, para o efeito da altitude, lá a quantidade de oxigênio é menor. Ok? Isso aí, então. 4. Pense no seu dia a dia e indique algumas funções da atmosfera que você pode perceber, né, de que forma clara. Como é que você pode perceber de forma clara, por exemplo? A gente pode perceber isso aqui, você vai só citar exemplos, né, de funções da atmosfera. Por exemplo, aqui, podemos perceber de forma clara, nós podemos perceber, por exemplo, a variação do tempo atmosférico. Variação do tempo atmosférico. Por exemplo, eu posso citar, né? A gente percebe com facilidade. Agora, por exemplo, não está chovendo, mas se chover, de repente, né, o sol, a chuva, o vento, a neblina, né? Então, por exemplo, se chover, nossa, mudou o clima. Não, o clima não muda rapidamente. O que mudou foi o tempo da atmosfera. O tempo atmosférico muda rapidamente. O clima não muda rapidamente. Isso tem que ser claro, tá? Vamos lá agora, questão 5 de marcar, tá? Você tem aí letras A, B, C, D e E. Você tem 5 parênteses aí, tá? Vou colocar bem aqui a questão número 5 agora, tá? Olha lá, quinta questão. Vamos especificar aqui, você tem os parênteses 1, 2, 3, 4, 5, tá? O primeiro parêntese diz assim: marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? A composição da atmosfera é estável, permanecendo a mesma desde seu processo de formação até os dias atuais. Quer dizer que nessa questão está dizendo que a atmosfera nunca mudou, desde o início do planeta Terra, quando a atmosfera começou a ser percebida, ela é a mesma até hoje. É claro que isso é falso, né? A gente percebe que a atmosfera tem passado por diferentes mudanças, transformações, ou transformações, de um lado do ponto de vista do próprio quadro natural e de outro lado do ponto de vista da ação antrópica, da ação humana. Por isso essa é falsa. A segunda, B. Nitrogênio e oxigênio são os dois principais gases que formam a atmosfera, totalizando 99%. Essa aí é verdadeira. A gente viu ainda agora naquela questão anterior que o nitrogênio é o gás que tem maior quantidade, o número 1, e o oxigênio é o segundo gás que está em maior quantidade na atmosfera. Então essa aí é correta, verdadeira. Letra C. A troposfera é a camada inferior da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como por exemplo vento, chuva e precipitação. Então a troposfera é a camada mais baixa? Sim, correto, verdadeiro. A troposfera é aquela camada, inclusive, que tem a maior quantidade de oxigênio e também aquela que nós estamos nela, exatamente respirando esse oxigênio. Letra D. A temperatura da troposfera aumenta com a altitude, sendo mais elevada nos cumes, quer dizer, nas grandes alturas. É claro que isso é falso, né? A temperatura não aumenta com a altitude, é o contrário, ela diminui com a altitude. Por exemplo, tu está numa situação de 100 metros e numa altitude de 1000 metros,
a altitude de 1000 metros será bem mais fria que a altitude de 100 metros. Então a temperatura não aumenta com a altitude, a temperatura diminui com a altitude. Então essa aí é F de falso, tá? E a última, a camada de ozônio, preste bem atenção nisso aí. A camada de ozônio localiza-se na troposfera e é muito importante, pois atua como filtro, impedindo a chegada nociva da radiação ultravioleta. Tudo isso aí é verdade, tá certo. Porém, tem uma coisa aí que está falsa, porque a camada de ozônio não se localiza na troposfera, como está dizendo a questão. A camada de ozônio localiza-se na estratosfera. Então, por isso, esta é falsa. Repetindo. Por que é falsa? Porque a camada de ozônio não se localiza na troposfera, e sim na estratosfera. Tranquilo? Com isso, a gente fecha a página número 11, tá? Da página número 11, a gente vai para a página 19 agora, tá bom? Coloca lá, página 19. Você tem aí na página 19 também a primeira questão para você preencher corretamente, tá? Eu vou tirar essa aqui. E você tem aí na primeira, agora página 19. Página 19, você tem aí, para você preencher, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 parênteses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem 3 tipos de chuva, né? Letra A, chuva frontal. Letra B, você tem a chuva de relevo. E a letra C, você tem a chuva local. Chuva local. Aí tu vai preencher aí de acordo com as características de cada uma dessas chuvas, tá? A letra A diz, no caso, as massas de ar. As massas de ar estão associadas a grandes elevações na superfície, que levam a massa de ar úmido a ganhar altitude. Quer dizer, que tipo de chuva seria essa? Seria a chuva de relevo, né? Por exemplo, a massa de ar vai subindo, subindo, subindo. Quando ela chegar lá em cima, ela vai esfriar. E aí a água que está na forma de vapor vai virar água na forma líquida e vai precipitar. Vai ser devolvida para a superfície na forma de chuva. Então esse tipo de chuva aí é a letra B, tá? Chuva de relevo, ok? A outra diz assim, ocorre em razão do encontro de massa de ar frio com uma massa de ar quente. Essa aí no caso é a chuva frontal. Você vem aqui 2 massas de ar na mesma direção. Uma quente e a outra fria. Quando as duas se encontrarem, vai haver um choque térmico. Mas nessa questão, a massa de ar fria vai prevalecer sobre a quente, a água na forma de vapor vai virar água na forma líquida novamente e vai chover. Por isso, essa chuva é a letra A, chuva frontal, tá bom? Letra A, o encontro das 2 massas de ar. A terceira, são conhecidas popularmente como chuva de verão. É a chuva, né, local. Por exemplo, Belém do Pará. Ontem não choveu aqui em Bragança, mas choveu em Belém. Por quê? Provocado principalmente pelo fenômeno ilha de calor, a temperatura aumenta, faz com que a água lá da Bahia evapore. E na hora que essa água evapora, ela sobe, entra em contato com uma camada de ar mais fria, vira água líquida novamente e é devolvida na forma de chuva. Então, é chamada chuva local porque não ocorre em todos os espaços ao mesmo tempo, né? Como eu dizia, até Castanhal ontem choveu, mas de Castanhal para cá não choveu. Então, são as chamadas chuvas localizadas em determinados espaços, tá? A outra, geralmente estão associadas à formação de áreas áridas, né? Como nos continentes. No caso aí, áreas áridas está relacionado também ao relevo ou a chuva orográfica, é a letra B de bola. E a última, podem ser muito intensas e acompanhadas de tempestades elétricas com raios, trovões e tal. Esse tipo também é a chuva local, tá? Nesse caso,
a gente fecha aí também a página 19. Vendo aqui, vamos para a página agora 20, tá? Página 20 agora. Vamos lá. Apagar esse lado aqui, tá? Vamos fazer aqui rapidola a página 20, tá? Página 20. Vamos lá. Letra A, diz você, para ler o texto, né? E página 20. Para ler o texto e responder as questões, né? Eu não vou ler o texto aqui porque não vai dar tempo, mas só diz aqui. O primeiro parágrafo, né, informa que no Nordeste é comum haver épocas nos quais chove no litoral, enquanto que no interior o clima é seco, tá? Por que não chove no litoral, no caso? Uma das razões por qual eu explico o texto, né, é a relação da região. De acordo com o que você estudou sobre a unidade de precipitações, eu explico o relevo pode influenciar nesta questão. Então, vamos lá. Por que não chove em todo o Nordeste brasileiro? Devido a isso aqui. Vamos lá. O relevo do Nordeste é elevado do litoral para o continente. E isso impede a chegada da massa de ar vinda do Oceano Atlântico. Eu até coloco aqui para você, no caso, a massa de ar é a MTA, que significa massa tropical atlântica. Por exemplo, essa massa de ar não consegue chegar principalmente no sertão do Nordeste brasileiro, porque tem um grande bloco rochoso chamado Planalto da Borborema, né? E é esse Planalto da Borborema, essa montanha, vamos dizer assim, ela impede que essa massa de ar que sai do oceano, a massa tropical atlântica, consiga chegar até o sertão do Nordeste brasileiro, tá? A letra B. Conforme você verificou no tópico sobre pressão atmosférica e de deslocamento do ar, o que ocorre com o deslocamento do ar sobre o sertão do Nordeste? Vamos lá, colocando aqui a letra B, tá? É uma sequência da letra A, vamos lá. O Planalto da Borborema, o Planalto da Borborema impede a chegada da MTA, que é a massa tropical atlântica, reduzindo as chuvas na sub-região do sertão. Ok? Tá. Ok.
Ok? Então, terceira, explique com suas próprias palavras qual a diferença entre clima e tempo, tá? Colocando a terceira bem aqui. Questão número 3, diferença entre clima e tempo, né? Lembrando que esse clima, esse tempo, melhor dizendo, é o tempo da atmosfera, não é o tempo cronológico ou histórico, tá? Clima, vamos lá. É definido por um conjunto de fatores como dois pontinhos. Aí esses fatores são principalmente a altitude, a latitude, a maritimidade, as massas de ar, massas de ar. Ponto. Não acabou a questão. Agora, tempo. Lembrando, esse tempo não é o tempo cronológico, é o tempo atmosférico. Tempo atmosférico, colocando bem aqui. É um determinado momento da atmosfera. Como, por exemplo, chove, faz sol, fica noite, fica dia, neblina, cai sereno, cai orvalho. Então isso é a mudança do tempo da atmosfera. Tranquilo? Questão 4. Qual a importância do efeito estufa no balanço da energia para a vida no planeta? Olha lá, efeito estufa, tá? Qual é a importância dele? Vou colocar bem aqui em cima. Por que? Questão 4, tá? Por que o efeito estufa ele é importante para nós, tá? Resposta: serve para manter o equilíbrio térmico da troposfera terrestre. Lembrando, galera, a troposfera terrestre é a camada mais baixa da atmosfera, tá? É onde nós estamos e onde tem principalmente o oxigênio que nós respiramos e onde tem também a função do efeito estufa, que é manter o calor, não deixar que o calor vá embora. Se não for a existência do efeito estufa, o calor gerado na superfície da Terra subiria muito para cima, para alto, e a gente aqui na superfície poderia inclusive morrer congelado. Então esse calor natural é importante para nos manter aquecidos. A questão número 5, dá para você fazer qual o risco ambiental tem preocupado os cientistas, né? Dá para te dar uma pesquisadinha nisso aí, mas eu posso te adiantar que o principal risco é o aumento do calor da atmosfera provocado pela ação antrópica, como por exemplo, queima de combustíveis fósseis, como o gás carbônico, melhor dizendo, combustíveis fósseis como o carvão mineral, a gasolina, né? A questão das queimadas das florestas também, queimada do lixo urbano e coisas assim, são situações que estão contribuindo para o aumento do calor da atmosfera terrestre, ok? Paramos aí na página 20, abraços e até a próxima. Na próxima aula a gente dá uma continuidade nesses exercícios aí, ok?